Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Gestante Brasil. Você que chegou agora, o Gestante Brasil é um portal que reúne informações, notícias sobre esse universo tão gigante, né, que é o universo materno-infantil. E hoje, em especial, estamos iniciando uma série de lives que começam sempre às 17 horas até às 21 horas, 21h30, sobre esse desafiador, porém prazeroso universo infantil, maternal, que está presente na vida de todas as famílias. Para falar um pouquinho sobre educação perinatal, nós convidamos a Aline Bacelar, ela que é enfermeira, consultora de amamentação e doula, e já está aqui conosco. Boa noite, Aline. Olá, boa noite. Pode ligar sua câmera. Tudo bem? Gente, lhe ver. Pronto. Estão me vendo, me ouvindo? Estamos lhe vendo, estamos lhe ouvindo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para esse assunto, atrasamos um pouquinho, a gente vai esticar um pouquinho essa live, tá, Aline? Até às 9h30, para que você tenha seu conteúdo todo garantido. Como hoje é o primeiro dia, a gente pede também desculpa aos nossos participantes, aos nossos internautas, tivemos alguns ajustes, e aí acabou atrasando um pouco a nossa programação. Mas quem está presente conosco vai perceber que, assim, todo o material é muito rico, feito com muito carinho. A Aline, como eu falei, é enfermeira, é doula, é consultora de amamentação e traz para a gente um assunto tão relevante que é a educação perinatal. E eu queria, Aline, que você explicasse para quem está nos assistindo o que é a educação perinatal. Então, na educação perinatal vem com a proposta, né, de preparar o casal, a gestante e a rede de apoio dessa gestante tanto para a gravidez como para o parto e para o pós-parto, né? Então, a educação perinatal, ela é crucial, né? Eu sempre incentivo bastante, muita gente fica assim, mas será que eu vou precisar de treinamento para parir, né? Será que eu vou precisar de treinamento para poder amamentar, né? A gente, na verdade, vai trazer informações, né, que vai trazer autoconfiança, que vai trazer segurança para todos esses processos, né? E a gente já verifica, né, existem já pesquisas comprovando, né, estudos comprovando o quanto que quando a mulher, né, ela se depara com a situação do parir, seja qual for a via de parto, seja cesárea, seja parto normal, e a amamentação com o bebê, quando ela lida com essa situação sem informações, né, informações corretas, ela sente muito mais dificuldades, né, do que as que se preparam, né? Hoje a gente sabe que existem várias formas de a gente se preparar, né? Existe hoje, como tem essa live, né? Existem vários perfis, né, que trazem conteúdos gratuitos, existem os livros, existem cursos, né? E o meu papel como doula, né, muita gente acha que a doula somente está no parto, que a doula somente está auxiliando o trabalho de parto, mas a doula ela tem um papel importantíssimo exatamente na educação perinatal, porque ela traz esse link, né, essa ligação, essa preparação desse momento que a mulher está vivendo junto com, né, o seu companheiro e sua família, né, para trazer exatamente segurança, né? Trazer um conforto melhor, né? E a educação perinatal, ela faz parte do trabalho da doula, né? A doula, cada doula, obviamente, ela tem os seus recursos, tem o seu cronograma, a sua forma de atuar, né? Mas é muito importante que todos tenham uma educação perinatal para exatamente prever situações, para evitar situações desagradáveis e também para preparar, encorajar essa família, né, a viver esse processo de maternidade. Entendi. É importante. Existe um tempo certo de começar a educação perinatal ou igualmente com o pré-natal? Né? Descobriu que está grávida, já procura caminhar com ambas as informações, ou até antes mesmo, de repente, de engravidar, seria o ideal? Olha, existem muitas que procuram antes de engravidar, né, mas eu acredito que antes de engravidar esse processo ele pode ser autônomo mesmo, né, de ser
uma busca ativa de Olha, literaturas, né? Não necessariamente contratar uma profissional nesse momento. Mas no início da gravidez é muito relativo, né? Tem muitas pessoas que preferem logo no início. Já teve gestantes que me contratou com 9 semanas, assim que descobriu a gravidez, quanto que tem algumas que, né, correndo quanto tempo, contrata um pouco mais em cima. Mas, assim, eu sempre falo para elas que o bom de ser o mais cedo possível é porque a gente prepara a família, a gente acompanha, na verdade, a gente cria um vínculo com essa família, né? A gente cria um laço de confiança e a gente acaba se envolvendo em tudo, né? Se envolve nos exames, se envolve no enxoval, né? Mas os treinamentos, propriamente dito, eu sempre gosto de deixar um pouco, mas pelo menos no terceiro trimestre, para ficar bem fresquinho na cabeça deles, né? E, assim, de toda forma, evitar realmente buscar essa profissional muito em cima do parto, porque tanto que tem um risco, né, de não ter mais a vaga, né? Porque cada doula tem um número, né, de limitação de acompanhar a gestante, porque a gente sabe que gestante, parto, não tem tempo, não tem hora, então a gente não tem como tem uma agendinha tão organizada quando a gente lida com parto, né? Tem uma limitação, então se vinha muito em cima, acaba correndo esse risco, né, de não ter mais vaga. Verdade. Pronto, então, digamos assim, eu engravidei, vou procurar uma profissional para me acompanhar nesse parto, né, durante esse período de gestação. Estou lá com o meu caderninho. Qual o passo a passo? Como é feito esse trabalho de educação perinatal? Existe um passo a passo mesmo, uma linha a seguir? Qual seria? Então, eu montei a minha educação perinatal, né? Foi montada de acordo com os meus estudos e com a minha atuação, né? Então, existe, como eu falei, cada doula tem o seu perfil e a sua forma, quais são os assuntos que deve abordar, mas digamos que o que é crucial, passo a passo, vamos começar logo entendendo sobre o parto, né? Entender, porque o que passa logo na cabeça da gestante é exatamente, né, o parto, é a primeira preocupação, né? Muitos deixam até a amamentação por último, né? Mas pensa logo no parto, como é que vai ser o parto e como é que é, né? E como é que o marido pode entrar, como é que eu vou saber o momento certo de ir para a maternidade. Então, o primeiro passo é a gente conhecer como é que o nosso corpo vai agir no trabalho de parto. Quais são os sinais que o nosso corpo vai dar para o trabalho de parto, para que eu tenha certeza do momento certo de ir para a maternidade, de eu saber lidar com as dores, as contrações, de eu entender toda aquela dinâmica de trabalho de parto e saber que aquelas dores não é uma dor de sofrimento, mas é uma dor de nascimento, é uma dor que, independente do tempo que essa mulher vinha passar em trabalho de parto, é importante tanto para a mulher quanto para o bebê. Então, quando ela compreende todo esse mecanismo, fica mais fácil dela lidar com esse momento, na hora H mesmo, né? Então, isso facilita muito começar pelo parto em si. Ok, entendi. Pronto, você trouxe alguma apresentação para a gente? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né, a nossa live, e pode compartilhar conosco essa apresentação para que quem esteja nos assistindo, ela tenha acesso. E uma pergunta também, antes disso, né, já fazendo. A amamentação, mesmo as mães deixando meio que para o final, ela é um fator bem importante, né, nesse processo de educação perinatal. Muito, muito importante. E, assim, eu vejo o quanto que ela é fundamental. É assim, porque da mesma maneira, como eu falei, a gente tem muita ansiedade como mães, né? Como eu tenho 2 filhos, então a gente realmente fica mais, quando está gestando, preocupada com o parto, que é o que está mais próximo, né? Aí da amamentação, não, deixa eu ver a amamentação lá na frente, né? Mas se preparar para a amamentação com informações é importantíssimo. Isso muda todo um trajeto, muitas vezes, e até mesmo acaba evitando certos desconfortos, né? Então, é um dos treinamentos que está no meu cronograma, é a amamentação, e eu sempre fico reforçando a eles, né? Do mesmo jeito que você está com interesse em saber sobre o parto, vamos prestar atenção também na amamentação, mesmo que você não tenha receio de nada, não tenha nenhum histórico negativo ou nenhuma
ou até mesmo história de outras pessoas negativas, mas vamos entender todo o que pode acontecer para que realmente, na hora da amamentação, não venha surgir dúvidas ou algumas dificuldades maiores por conta da ausência de informações, sabe? A questão também que você falou agora sobre histórico negativo de outras pessoas. Isso não quer dizer que vai acontecer com você, né? Eu sempre costumo dizer que, assim, se aconteceu um histórico negativo com alguém, é até melhor que ela compartilhe, mas de uma forma positiva, não porque tem muitas mães que acabam dizendo, eu não consegui, faz logo isso. Não, o que aconteceu com uma não tem nada a ver com a outra mãe. Exatamente. Eu sempre falo, né, cada um tem a sua história, né, e a gente vê o quanto que a gente carrega, né, um peso muito grande da história de outras pessoas, a gente já sabe, não, eu já sei que eu vou sofrer com a amamentação, porque todo mundo que eu conheço feriu o peito, o bebê, enfim, várias outras situações, e aí a gente disse, vamos aguardar, a gente não tem como saber, vamos deixar o bebê nascer, e daí a gente toma um rumo, né, mas é muito, muito comum a gente ser influenciado dessa maneira, né. Outra coisa também, Aline, que eu queria te perguntar, eu sei que está dentro do teu processo de educação perinatal, nós tivemos agora há pouco uma live com a pediatra Maria Maia, que ela falava sobre amamentação, ainda, né, nesse aspecto. E, às vezes, acontece do primeiro filho ter amamentado bem, e o segundo filho, às vezes, não amamenta tão bem. Então, é uma característica muito também do bebê, né? Cada bebê é diferente. Exatamente. Cada mulher é uma mulher, cada bebê é um bebê, cada filho é um filho, né? Então, o bebê da prima, da amiga, da vizinha, diferente do seu bebê. A gente tem muita tendência de padronizar os comportamentos do bebê, como se todos fossem iguais, e não são. Cada bebê ele tem tem a sua necessidade, tem seu tempo, e cada filho é um filho, né? Pode ser o terceiro, o quarto filho, ele vem diferente, e pode ser também diferente ao contrário. Muitas mulheres têm a experiência negativa no primeiro, e fica receosa do segundo, até mesmo adia, né, uma próxima gravidez com receio de sofrer novamente o que sofreu no primeiro. Né? Só que no segundo, muitas vezes a gente já está com outra cabeça, com a outra vivência, com outras informações, e tem um outro bebê também ali, né, para poder ter uma outra história. Né? Então, é sempre importante ter essa visão de que cada pessoa vai ter o seu momento, sua história, e cada situação, mesmo que elas sejam parecidas, por exemplo, se eu tenho uma amamentação difícil no primeiro filho e uma amamentação difícil no segundo filho, mas no segundo filho eu já vou ter um olhar diferente do que no primeiro, porque o primeiro foi a primeira viagem, foi tudo novo, foi tudo mais inseguro, e no segundo já vem com outro olhar, né? Eu acho que cada experiência, eles tornam mais, a gente fica um pouco mais, assim, em alerta, é como se a gente fosse andar de avião e passasse pela primeira viagem de avião, a primeira turbulência, a gente vai ficar meio que desnorteado, né? Já na segunda viagem de avião, se a gente passar por uma nova turbulência, a gente já vai agir diferente, já vai saber que, né, não, vai ser, né, já sei como vou agir, já sei como eu vou, né, pensar. Então, isso muda muito. O mundo já vem começando pelos nossos pensamentos, né? Verdade. Então, vamos lá para essa apresentação, que eu também estou ansiosa. Aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Peraí, só pegar aqui. Eu trouxe aqui um assunto. Estava abrindo aqui agora, porque não está vendo. Não. Perdão, gente. Deixa eu só procurar ele aqui. Deixa eu ver onde é que ele foi, porque ele estava aqui agora. Não tem pressa, não. A gente está... Estou só vendo seus arquivos. Vendo as fotos. Essa apresentação é exatamente um pouquinho do início da educação perinatal, aqui me apresentando novamente, como, né, a Patrícia falou, né, sou enfermeira, sou doula, sou educadora perinatal e consultora de amamentação, e esse assunto eu vim trazer para vocês o início, né, de como a mulher ela deve entender mais ou menos o processo do trabalho de parto, porque... Aline, deixa eu te interromper só um pouquinho. Tem uma telinha
cobrindo a tua tela. Porque você está no celular, né? Deixa eu ver como é que você... Pronto, ótimo. Tirou. Acho que ela foi no máximo aqui. Melhorou agora? Melhorou, ela foi para o cantinho. Ok. Joia. Então, como eu coloco aqui nessa frase, né? Parir é um processo de aprendizado e autotransformação que se inicia antes mesmo das primeiras contrações. Então, esse aprendizado, essa transformação, ela já é um processo natural que vai acontecendo na mulher e que a gente possa se permitir essa autotransformação, né? Esse autoconhecimento, isso tudo são um processo para o trabalho de parto, né? Então, muitas mulheres pensam, né, que a bolsa precisa romper para ir para a maternidade, ou a bolsa precisa romper para entrar em trabalho de parto, ou que as primeiras cólicas já é trabalho de parto ativo. E aí eu vou trazer para vocês as fases, literalmente, do trabalho de parto, para a gente saber o que é cada fase, o que eu devo fazer em cada fase, né, em cada momento desse. E também algumas dúvidas que tem relacionado ao que é bolsa, o que é líquido amniótico, né, o que é placenta. Então, aqui eu já trago aqui a fisiologia da gestação e do parto, né? Nessa foto aqui, à esquerda, é a foto de um útero, né? Aqui tem as trompas, os ovários. Esse útero, ele é não gravídico, é um útero que não está fecundado, ou não tem nenhuma fecundação, não tem um feto ali em desenvolvimento. Então, esse é o útero, né? Nós, mulheres aí, todas temos, né? É o útero comum. E a segunda foto é exatamente o útero que está com um bebê, né, com um feto em desenvolvimento. Então, a gente tem ali a bolsa que está ao redor, é a bolsa que tem o líquido amniótico por dentro, a placenta, ela está um pouco lateralizada, né, não sei se dá para vocês verem direitinho, que eu não tenho como marcar, mas está um pouco assim, coladinha com a parede do útero e ligada ao cordão umbilical que liga até o bebê. A placenta, ela é um órgão transitório, apenas um órgão gestacional, que tem a função de levar nutrientes e oxigenação para esse bebê através do cordão umbilical. E aqui a diferença entre bolsa amniótica e placenta, né? Que não é a placenta que estoura, que muita gente diz, a placenta estourou. Não, é a bolsa amniótica que vai romper. E aí eu vou explicar lá na frente que não necessariamente ela vai ter, eu preciso esperar ela romper para entrar em trabalho de parto, tá? Isso não é verdade, isso é um mito. A gente pode entrar em trabalho de parto, essa bolsa nem romper e o bebê nascer com a bolsa íntegra, que eu vou mostrar lá na frente. Então, aí o senhor liga a câmera, foto, tá certo? à esquerda, essa é a bolsa que rompeu com líquido amniótico, e a segunda foto é a da placenta. A placenta é o órgão, como eu falei, essa face é a face fetal, é a face que fica para o feto, que está ligando aí com o cordão umbilical. E também uma coisa bem importante, né, que as mulheres se apegam muito à dilatação, principalmente as mulheres que estão se preparando para um parto normal, e acham que a dilatação é uma coisa extremamente sofrida e dolorosa e muito lenta, né? E quando elas chegam na maternidade, por volta de uns 2, 3 centímetros, elas ficam um pouco desestimuladas. Então, como é que acontece essa questão da dilatação? A gente sabe que precisamos de 10 centímetros para o bebê nascer, né? E aí, a gente se apega muito à dilatação, mas nós temos outras coisas que a gente observa nesse processo, nessa avaliação. Além da dilatação, eu preciso avaliar o colo, como está falando aí, a centralização, o afinamento e o apagamento do colo. Quando eu tenho essa centralização, quando eu tenho esse afinamento e o apagamento do colo, e eu tenho um encaixe e a descida do bebê na pelve, essa dilatação é questão de tempo. Então, muitas vezes, essa mulher ela chega na maternidade com 2, 3 centímetros de dilatação e fica desestimulada, achando que vai demorar muito tempo. Mas como é que está esse colo? Será que ele está pesado? Ele está apagado? Então, quando tudo isso acontece, se facilita essa dilatação. Então, às vezes, nem sempre eu tenho 9 centímetros de dilatação e vou ter um parto rápido. Muitas vezes eu tenho um colo ainda grosso e que ainda vai demorar de 9 para 10 do que de 2 para 10, sabe? Então, não se apegar à dilatação. E sempre lembrar de uma coisa, o parto, quem quer um parto normal, o parto não tem hora, não tem tempo. Então, é importantíssimo viver bem esse tempo, né? Quanto mais a mulher ela aproveitar, ela relaxar, ela viver aquele momento, mas esse momento vai fluir, vai ficar tudo da forma que deve ser, né? Então, não tem
hora nem pressa para um parto, né? A gente tem que deixar as coisas ir acontecendo aos poucos, porque cada bebê tem o seu tempo. E aqui é o tampão mucoso, que muita gente também fica, o que é tampão, como é que eu sei que é tampão, e o que significa, será que entrou em trabalho de parto já? O tampão, ele não é, digamos, um amigo fiel, mas ele é uma sinalização de que está próximo. Eu não posso garantir que sai o tampão que vai nascer hoje. Então, não é um sinal de que vai nascer naquela mesma hora ou naquele mesmo dia. O tampão, ele pode sair aos poucos, ou ele pode sair de uma vez, como tem aí nas fotos, mostrando para vocês, que ele pode ter a característica sanguinolenta, ele pode ter a característica esverdeado e também ter uma característica branco ou transparente. Então, essa característica sanguinolenta é uma característica que já tem alguma dilatação, então a mulher não precisa se preocupar, não precisa se assustar, é sinal de que tem alguma dilatação. Quando a gente está dilatando, existe sangramento, um sangramento que na verdade é um muco, não é o sangue propriamente dito, mas é um muco, é muco de parto, né? E aí, muitas vezes, a saída do tampão é um sinal de que está próximo, mas que a gente não deve antecipar as coisas, aguardar e ver o que vai realmente, de fato, acontecer. E o que eu sei? O que é tampão e o que é secreção normal, vaginal, né? O tampão, ele é como se fosse uma secreção, ele não quando a mulher, ela, por exemplo, vê na calcinha ou no papel higiênico, como está mostrando, ele como se fosse uma gosma, ele não cola, ele não é absorvido no papel, ele não é absorvido na calcinha. A gente consegue tirar ele facilmente, diferente de uma secreção normal que só vai umidificar o papel ou a calcinha, tá? E aqui as fases de trabalho de parto propriamente dita, né? São 6 fases de trabalho de parto. A gente inicia com os pródromos, e esses pródromos, ele é muito, digamos assim, muitas se confundem se não tiver realmente um acompanhamento, né? Se não tiver esse conhecimento, e acaba indo para a maternidade nesse momento. E os pródromos, ele pode durar semanas, né? Então, não é momento ainda de ir para a maternidade. Provavelmente nem dilatação tenha, né? Então, qual é a característica de pródromos, né? É aquelas contrações mais curtas, que duram de 30 a 35 segundos, não tem alteração do colo, a gestante, ela consegue realizar todas as suas atividades, ela não consegue, ela não fica limitada com a dor, tá? Ela pode sentir também uma dor na lombar, no baixo ventre, ela pode sentir uma cólica, pontadas na vagina, ou até mesmo diarreia. Os pródromos é como se fosse o treinamento para o parto, né? Então, é um momento que deve ser vivido com tranquilidade, em casa, sem nenhuma pressa. Se não tiver rompimento de bolsa, não precisa se apressar em nada, tá bom? Depois a gente tem a fase latente. Essa fase latente, ela costuma ser um pouquinho mais dolorosa, porque as contrações, elas começam a ficar mais frequentes. Mas só que qual é a diferença que eu sei que é uma fase latente e uma fase ativa, que realmente é a fase de trabalho de parto mesmo, né? A fase latente, eu tenho frequência de contrações, que dura mais ou menos 45 a 55 segundos, então, ou seja, elas já são mais longas do que a fase de pródromos, né? Mas elas não são ritmadas, então elas não têm ritmo, elas são, ela tem uma inconstância no tempo, então ela pode vir 10 minutos, depois vir 12, depois vir 20, depois vir 17, então fica aquele tempo um pouco inconstante, então ela não tem ritmo, sabe, ela não pega ritmo. Em geral, o colo não dilata, mas ele já começa a centralizar, ele começa a amolecer, ele começa a apagar. E a gestante, mais uma vez, também consegue comer, conversar, rir, brincar, ela não fica limitada. O que é importante nessa fase latente? A mulher fazer alguma coisa que goste ou procurar descansar. Porque nessa fase ela já começa a sentir um desconforto e ela já começa a ficar um pouco ansiosa, querendo ir para a maternidade. E muitas vezes, ou até mesmo querer acelerar o trabalho de parto e fazer algum exercício, subir, descer escada, fazer agachamento. Nesse momento, a mulher ela deve poupar energia para a fase ativa, porque a fase ativa é a fase, de fato, que vem, além da frequência das contrações, ela vem também com ritmo, ela vem com um ritmo mais curto, elas são contrações mais próximas. Então, nessa fase, a mulher ela consegue ainda descansar um pouco, vai para o chuveiro quente para aliviar, tenta encontrar uma posição melhor, mas pode também fazer uma caminhada, né, pode dar um passeio. Claro que nesse momento agora de pandemia não é possível, mas fazer uma coisa que goste, assistir um filme, tentar distrair o máximo que puder para viver bem essa fase latente. Quanto mais essa mulher tiver uma boa fase latente, mais esse colo vai ser bem preparado e essa fase ativa vai ser muito mais, vai fluir muito melhor.
E aí vem a ruptura de bolsa amniótica, que não necessariamente é nessa sequência, tá? A ruptura de bolsa, ela pode acontecer durante a fase latente, ou seja, antes de eu entrar em trabalho de parto, pode ter a ruptura na fase ativa, pode ter a ruptura no expansivo, ou até mesmo o bebê nascer empelicado. Então, 70% a 80% das mulheres, ela entra em trabalho de parto dentro das 24 horas com a ruptura de bolsa, né? O que é importante a mulher avaliar na bolsa? Por exemplo, se a bolsa rompeu, ela não está sentindo contrações, ela não está sentindo cólica, ela não está sentindo nada. O que ela deve observar? Obviamente que ela deve comunicar ao seu obstetra, deve comunicar se tiver uma doula, tá? Mas primeiramente já observar a coloração do líquido, né? Se esse líquido ele está caiu no chão, ou melou a cama, ou sofá, observar a coloração. Se é uma coloração límpida, sem coloração nenhuma, ela não vai ter nada, né? Vai estar ali só como se fosse uma água, então não deve se preocupar. O que se deve, digamos assim, ter um pouquinho mais de pressa é se tiver uma coloração mais esverdeada, que pode ser uma presença de sofrimento fetal. Mas nem toda coloração esverdeada é sofrimento fetal. Muitas vezes a coloração esverdeada, ela vem também com a maturidade do bebê. Então, o bebê está tão maduro, está tão pronto, que já fez cocô dentro da barriga da mãe. E, geralmente, essa cor é uma cor verdinha mais clarinha. Se for um verdinho mais escuro, é sinal de que é sofrimento fetal, e aí deve ter uma urgência maior para ir para a maternidade. Mas, de toda forma, ligar para o obstetra e não precisa sair correndo, né? Principalmente se não estiver sentindo dor nenhuma, né? Se não estiver sentindo contração nenhuma. Agora, começou as contrações, está em casa ainda, está começando aquela frequência maior de contrações, e a bolsa romper, obviamente que tem que ter pressa, mas não é igual aquela cena de novela que a gente acha que estourou a bolsa, tem que sair correndo, tá certo? Então, sempre tudo buscar as informações. E aí vem a fase ativa. A fase ativa é a fase exatamente onde tem as contrações longas. São contrações que duram mais de 60 segundos, pode chegar a 90 segundos. Elas são frequentes, são ritmadas, ou seja, ela tem intervalo igual ou inferior a 3 minutos. Elas podem vir de 3 a 3 minutos ou de 2 a 2 minutos. Em geral, a gestante já não quer mais conversar, ela pode ficar irritada. Então, a gente já observa aí a mudança de padrão de comportamento, de humor dessa mulher na fase ativa. A gente já começa a perceber, apesar de que tem mulheres que estão na fase ativa e engana mesmo a gente, que elas estão ali tão zen, mas a grande maioria, elas ficam um pouco mais introspectivas, elas estão ali mais concentradas, elas ficam um pouco mais focadas. Então, você começa a perceber, opa, está na fase ativa, não somente pela frequência e o das contrações, mas como também a mudança do seu comportamento, do seu humor. E essa fase ativa, como a gente fala, não tem um tempo certo para durar, né? E aí, logo após a fase ativa, nós temos a fase de transição, que tem um famoso nome chamado partolândia, né? Que os intervalos são curtos e as contrações são mais longas. Ou seja, a dor, ela muda de padrão, tá? A mudança de padrão da dor, ela não é mais dor de contração, é uma pressão na pelve, né? Porque o bebê está se insinuando na pelve. Por isso que essa posição que a mulher está na ilustração que eu estou mostrando para vocês, é muito importante claro que cada gestante, cada parturiente, no caso, ela vai encontrar a posição que ela se identifica mais, que ela está sendo mais confortável, mas esse artifício, que provavelmente deve ser a doula dela, que está fazendo as compressões nessa pelve, ajuda muito a essa mulher aliviar a tensão muscular, a tensão aqui no quadril, para esse bebê ir descendo. É uma fase, a gente diz que é a fase mais difícil do parto, mas porque nesse momento é que o bebê está encaixando, está realmente, de fato, já insinuando bem na pelve, e aí é nesse momento que muitas delas saem um pouco de si, né, falem coisas que, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, eu vou morrer. Então, é nessa fase que a gente tem que entender o porquê que a mulher ela fala isso, e que é muito importante que a gente fale o mínimo possível com essa mulher nesse momento. Porque a natureza pede para ela se concentrar, pede para ela se introspectar. Então, o hormônio da endorfina, que é o hormônio do bem-estar, que ajuda essa mulher a encarar essa dor, faz com que ela saia de si. Faz com que, então, se eu encher essa mulher de perguntas, se eu ficar conversando muito com ela, eu vou atrapalhar esse processo de trabalho de parto e atrapalhar o andamento das coisas.
E aí chegou o expulsivo, né? Oi, pode falar, Patrícia. Deixa eu só te fazer uma pergunta, justamente sobre esse aspecto que você está falando, que é com relação a essa interação. E muita gente pensa que é o contrário, né? A pessoa quer ajudar, aí quer dar uma palavra de conforto, mas continua falando e a pessoa quer ficar introspectiva, né? Ela quer se concentrar no seu processo. Se eu fizer, o que acontece, né? Os hormônios, assim, tudo é uma harmonia, né? É uma orquestra. Os hormônios é como uma orquestra. E a gente tem, assim, eu tenho o hormônio, que é a endorfina, que ajuda nesse processo. E se eu fizer uma pergunta para essa mulher, eu vou ativar a razão dela. Se eu ativar a razão dela, ela vai voltar ao que está vivendo, ela vai sentir mais dor. Então, quanto mais ela sair de si, melhor. Quanto mais a gente deixar ela viver esse momento, melhor. Tanto que chega um momento que eu já digo para minha gestante, eu não pergunto mais nada, eu não falo nada. Se for para dar água, eu não pergunto, dou a água, sabe? Eu digo a elas que sempre, se a massagem não estiver confortável, se elas não quiserem aquele artifício, pode pedir para negar, mas eu não vou perguntar nada. Eu não vou perguntar, tu quer isso, tu quer aquilo, tá bem assim. Não, a gente vai movimentando ele, deixando as coisas acontecer. Não tem muita regra, a gente tem que deixar as coisas acontecer, porque como a gente falou anteriormente, né, cada mulher é uma mulher, cada parto é um parto, né? Então cada um tem uma forma de viver esse momento, né? E o expulsivo é o grande momento, né? É o momento mais esperado, mais desejado, é o momento que a gente, enfim, tá, né, vendo ali já a cabecinha do bebê, né? Vem a vontade natural de fazer força, né? Muitas mulheres ficam questionando, poxa, será que eu vou ter força suficiente, né? Mas o corpo, ele tem uma sensação de puxo, né? A mulher, ela tem uma força natural. Se ela tomar analgesia, provavelmente ela talvez não sinta tanto quanto sem analgesia, depende muito da analgesia, mas ela vai sentir uma força para colocar realmente para baixo. O que é importante nessa fase do expulsivo? Muitos profissionais ficam, né? Faz força, vai força, força, muita força. Mas essa mulher, ela vai saber qual é o momento de fazer força. Ela vai saber, porque não adianta a gente fazer força além do que deve ser feito. E nem deve fazer força no momento que não é para se fazer força. Porque eu posso ali ter uma laceração, né? Então, o bebê ele vai estar ali se encaixando e é uma sequência mesmo, sem nenhuma forçação, né? Então, a cada contração, ela vai sentir essa vontade de fazer força. Elas mesmo comentam assim, estou com vontade de empurrar, eu estou com vontade de empurrar. Ou elas falam assim, eu estou com vontade de fazer cocô. E nem sempre a vontade de fazer cocô, é exatamente a vontade de empurrar. E aí ela já começa a sentir uma ardência. O bebê ele começa a sair, ela sente uma ardência. Elas até comentam assim, está ardendo, está ardendo. Elas acham que alguma coisa de errado está acontecendo, mas essa ardência é muito normal, é muito comum, que a gente chama de círculo de fogo. E, por último, para acabar, a dequitação da placenta, né? O parto só acaba quando a placenta sai, tá? Então, na saída da placenta, cada um tem seu tempo, também geralmente esperam, os médicos mais humanizados esperam de meia hora, 1 hora, mas elas saem antes disso. Muitas vezes, a maioria das vezes sai antes disso, e vem com algumas cólicas leves, é praticamente indolor, e aí sim é quando o parto, enfim, acaba. E eu trouxe aqui também esse gráfico mostrando o que traz a dor do parto, né? Então, é importante entender o que acontece nesse mecanismo, né, para que a gente compreenda que aquilo não é realmente, de fato, uma dor que é uma dor realmente surreal, mas não é uma dor de sofrimento, é uma dor de concentração e de nascimento. Então, as contrações, elas ajudam o quê? A empurrar o bebê para baixo. E, consequentemente, eu venho o quê? Um colo do útero que está sendo puxado contra a cabeça. Entre esse meio termo, eu tenho, pelas contrações do útero. Então, eu tenho fibras que se curtam, né, e com isso vem a dor. Né, vem a dor das contrações, que elas podem se irradiar pelas costas ou pelo ventre, né? E a dor, ela é intermitente e gradual. Ela não é algo constante. Ela vai aos poucos, né? Ela vai crescendo aos poucos. Pelas fases que vai evoluindo, ela vai sendo aos poucos. E ela é gradual porque eu tenho intervalos dessa dor. Eu não tenho, por exemplo, a mulher, digamos assim, ficou 12 horas em trabalho de parto. Não foi 12 horas de dor.
Teve os intervalos, mesmo que seja 2 minutinhos, mas esses 2 minutinhos é muito importante que a gente aproveite para poder dar uma descansada, dar uma aliviada, dar uma alongada, para poder fazer com tudo novamente. E aí eu coloquei aqui também não sofrer independente dos fatores externos, né? A gente sabe que existem muitas circunstâncias, né, que interferem, né, no trabalho de parto. Infelizmente, a gente não tem ainda uma estrutura, né? Muitos se preocupam com a estrutura física, se preocupam com a hotelaria, outros se preocupam somente em garantir um parto vaginal, mas a gente precisa se preocupar com o acolhimento e com a condução desse parto, né? Então, infelizmente, muitas mulheres ainda sofrem pelas equipes que ainda, né, se encontram pelo caminho, mas hoje a gente sabe quanto que tem muitas equipes maravilhosas que acolhem esse momento do parto e faz esse momento ser o grande momento, porque é o grande momento. E toda mulher, ela merece, né, toda família merece esse acolhimento no trabalho de parto, no parto em si, porque é um bebê que está nascendo, é a chegada desse bebê. Como é que eu vou receber alguém amado, alguém querido na minha casa, eu não vou receber bem essa pessoa? Então, por que que no parto eu não posso pensar como vou receber esse bebê? Qual é o impacto que esse bebê tem, como ele é recebido, né? Como é que a gente pensa muito no parto humanizado, mas esquece do nascimento humanizado. Depois que o bebê nasceu, o que que a gente vai fazer? A gente vai garantir um contato pele a pele com esse bebê, com essa mãe? A gente vai garantir um alojamento conjunto, né, com essa mãe, né? Então, por que tantos protocolos para pouca ação, né, de fazer com que esse momento seja inesquecível? Porque ele pode ser inesquecível tanto para o bem como para o mal, né? Ele pode ser inesquecível tanto... Oi, pode falar. Então, primeiro eu quero agradecer também a participação das pessoas que estão curtindo, mandando coraçõezinhos para você, mandando palminhas, tá? Então, Jonatas Fernandes está conosco também aqui na live, é um psicólogo muito querido que estará conosco amanhã. Camila, quem mais? Deixa eu ver aqui. Neila, entre outros. E uma pergunta, e uma questão também, por que chegou, ainda bem, né, que muita coisa vem mudando. Eu acho que quando se levantou a bandeira do parto humanizado, as consciências de todos os profissionais foram mudando. E uma pergunta por que chegou ao ponto de se imaginar que não tem um ser humano ali, né, uma mãe ali parindo com todos os medos, todas as dores, anseios, e muitas vezes o que está acontecendo ao redor é completamente alheio àquela situação, né? Parece que não está acontecendo nada, enfim. E essa questão do acolhimento do bebê também, né? Porque eu acho que o parto, que deveria ser algo onde a mãe, aquela mulher naquele momento tenha todo o seu acolhimento, e o bebê também, muitas vezes ainda está um caminho bem distante e longo a ser percorrido, não é isso? Exatamente. Eu fico assim, muitas vezes eu fico refletindo exatamente nisso, Patrícia, porque como é que a gente tem que se preparar para lidar com digamos assim, o negativo e não com o positivo? Como é que a gente, por exemplo, a gente tem muito essa preparação para que o casal, né, a família, a mulher, ela vá preparada, munida de informação para evitar uma violência obstétrica, né? E aí não deveria ser o contrário, né? Essa mulher deveria se preparar para poder receber, ter o melhor momento da sua vida. Então, não é eu garantir um parto vaginal que vai ser o melhor momento da vida dela. Como não necessariamente eu ter uma cesárea vai ser uma coisa fria e feia, e, né, sem... Pelo contrário, a gente pode ter uma cesárea tão calorosa, né, tão acolhedora, né, como eu já vi várias, né, e um parto normal também já vi dos dois lados, tanto positivo como negativo, né. E a gente, essas informações, a gente também, é o que eu sempre falo para meus casais, né? A doula, ela não garante, ela não consegue prevenir a violência obstétrica, né? Ela não tem como intervir nisso, mas ela garante a informação para esse casal, porque é o casal, principalmente o marido, o acompanhante dela, que muitas vezes a mulher está mais vulnerável, mas tem mulher que está em trabalho de parto e vai para a luta, mas tem muitas que estão mais vulneráveis. Então, o acompanhante dessa pessoa,
é que deve chegar e botar, opa, peraí, isso aqui eu sei que não pode, isso aqui não precisa. A gente não quer assim, né? Então, a gente está lidando com o sonho das pessoas, né? A gente está lidando com a vida das pessoas, está lidando com os sentimentos, está lidando com, né, com a criança que está nascendo. Todos nós já nascemos, né? Todos nós já nascemos, né? A gente não sabe como foi o nosso nascimento, a gente não lembra como foi o nosso nascimento. Se a gente tiver, né, se nossos pais vierem a contar, a gente pode até saber como foi, mas a gente não vai lembrar, mas está na nossa memória. A gente só não consegue acessar, né? Então, como é que a gente gostaria que fosse nosso nascimento? Como é que a gente gostaria de ser recebido nesse mundo, né? Então, por que a gente não deve se preocupar com esse acolhimento e priorizar esse encontro, né? Esse grande encontro do filho com a sua mãe, né? Com os seus pais. Isso faz toda a diferença. Então, muitas vezes a gente tem que blindar essa mulher do sofrimento externo, né? Como eu falei aqui, independente dos fatores externos, não sofrer. Muitas vezes essa mulher ela está tão, né, assim, tão firme, assim, tão cheia de autoconfiança, né? Que ela vai lidar melhor, mas nem todas estão assim, né? Porque muitas vezes pelo caminho é desencorajada. Eu acho que a maioria, né? A maioria. Né? E o caminho em si, né? A gente vai se desencorajando. Eu digo por mim mesma, né? Eu queria sempre um parto normal e tudo, e quantas coisas que eu não escutava, que já não escutava desde criança, na adolescência, e na própria gravidez, de que, você é louca, você é corajosa, você quer morrer, né? É muito arriscado, sabe? Então, assim, são coisas que, né, muitas vezes desencorajam essa mulher a tantas outras situações, né? E eu tenho hoje, Patrícia, eu acompanho gestantes hoje que deram basta nisso e tomaram a decisão de já terem já tem 2 filhos, já está no terceira gestação, já vieram de 2 cesáreas prévias e vão tentar o terceiro parto normal, né? E aí é que muitas vezes se torna ainda mais louca, né? Porque fica, meu Deus, você é maluca, né, e tudo, mas é possível também, principalmente com preparação e com bom acompanhamento, né? E eu coloquei aqui, Patrícia, algumas frases que eu gosto de trabalhar com minhas gestantes, para trazer essa autoconfiança e trazer essa leveza, né? Trazer essa segurança, que é: confio no meu corpo e no meu bebê, confio que nós vamos viver o que precisamos viver, é só dor física, minha alma é inquebrável, só existe a alegria e a felicidade, eu entrego, agradeço e confio, não tenho controle de nada, eu acredito na nossa força e sabedoria. E é isso, eu coloquei aqui, né, sobre a maternidade. Eu até peço desculpa para os pais que estão presentes, que essa frase é muito voltada para a maternidade, mas eu sempre digo a eles: olha, pai está junto, mas isso aqui é só para encorajar mais as mães mesmo. Eu fiz muito no Dia das Mães. E aí, ser mãe é assumir perante Deus o dom da criação, da doação e do amor incondicional, ser mãe encarnar a divindade na terra. E aqui, meu muito obrigada. E a que hora eu posso... Deixa eu ver agora como é que eu faço para sair daqui. Tirar as dúvidas, se vocês quiserem. Já estamos lhe vendo. Foi ótimo. As frases lindas, viu? Parabéns, as frases são lindas, encorajadoras, e também nos mostram a realidade, né? Quando não temos controle de nada, né? Temos a intenção, né? A vontade de ter um parto natural, a vontade de ter um parto humanizado, mas realmente tem coisas que a gente não prevê. Eu tenho 2 perguntas aqui, da Natália. Ela pergunta sobre se existe um tempo certo de nascimento depois que o tampão sai. Se existe um tempo certo, logo após o tampão. Não tem realmente, assim, um tempo certo, não. Mas, geralmente, é o que eu sempre falo. Porque, assim, parto é uma coisa muito previsível, né? Eu já tive gestantes que a bolsa rompeu e que não estava sentindo dor nenhuma, e a gente, tanto eu como a obstetra dela, tinha a mesma opinião: não se preocupe, fique em casa, tá tudo bem. E aí ela, com a intuição dela, disse: eu acho que eu vou na maternidade, né? Chegou lá com 8 centímetros, já quase parindo, e se tivesse ouvido a gente, tinha talvez nascido em casa, né? Então, é muito imprevisível, né? Mas eu digo sempre o seguinte: a ciência ensina tanta coisa, né? Mas
é a vida que, de fato, faz a gente realmente aprender. E aí, não tem um tempo certo, mas eu sempre falo, tá próximo. Opa, vamos ficar em alerta e vamos ficar observando, né? Outra Natália ainda, tá? Ela teve as duas filhas, as duas de parto natural, normal, e ela disse que a bolsa não estourou, a médica que estourou manualmente na hora do parto. Isso é normal? É comum? Então, assim, não é um procedimento, ainda alguns médicos fazem isso, mas não é uma coisa obrigatória, não precisa romper bolsa, né? A bolsa ela pode romper naturalmente. Eu não sei qual o objetivo, né, dessa ruptura ser feita pelo profissional, mas muitas vezes o médico, por exemplo, vê alguma alteração nos batimentos cardíacos do bebê, e aí não sabe o que está acontecendo, e aí vamos romper a bolsa para ver se tem presença de mecônio, sabe? Então, muitas vezes eles fazem por esse motivo, mas não se tem mais nenhuma indicação que deve se romper a bolsa, não. Entendi. Pode até não ter uma indicação, mas eu acho que ainda é muito comum, né? Eu acho que ainda é muito comum. Eu posso dizer assim, eu também sou mãe, eu tenho duas filhas, uma de 16 e uma de 10, e assim, durante muito tempo, minha maior frustração foi não ter tido parto natural, porque eu me preparei psicologicamente e fisicamente para ter parto natural, né? Mas em nenhum dos casos, infelizmente, aconteceu. E aí eu me vi na época, assim, como mãe de primeira viagem e depois mãe de segunda viagem, mas que a gente não nasce com manual, né? Cada caso foi um caso, mas ambos que por conta de estar num processo altamente fragilizada, você acaba cedendo à pressão do que está acontecendo ao redor, né? Então, acabei o médico decidindo por mim aquele parto naquela hora, e no final eu sabia que poderia ter tido os dois partos de uma forma natural. Então, o que é que você aconselha, assim, não só a mulher naquele processo, porque, como eu disse, a gente fica bastante fragilizada, mas que tem alguém da família que está ali amparando, que sabe que ela quer conduzir, né, o parto de uma forma natural ou normal. Então, um recado que seja não só para a mulher, mas para quem está do lado, para ser firme, né, nas questões, lógico, obedecendo às questões da saúde, né, sem dúvida. Claro, claro. A gente sabe que, assim, o que eu sempre digo às mulheres, né, saiba quem é o profissional que está lhe acompanhando. Busque informações, busque referências, né, se você quer um parto normal, né, pergunte logo a ele, assim, a gente tem algumas, né, suspeitas, né, a gente já começa a entender um pouquinho os sinais que o profissional dá de que não é a favor de um parto normal, né, quando ele fala assim, tá muito cedo ainda para falar sobre isso lá para frente. Pode, se você quer um parto normal, corra desse profissional. Ou então, se você disser assim, eu estou querendo contratar uma doula, ele fala, não, não quero doula, pode correr também, sinal que ele não é a favor do parto normal. Mas é importante ter referências também, né? Quando você está com a equipe certa, pode ter certeza que aquela equipe vai fazer de tudo, mas não é garantir um parto normal. O parto normal não é o que vai dar certo, o que vai dar certo é o nascimento é um desfecho favorável, né? De como vai ser esse nascimento, né? E não, não, vamos forçar um parto normal aqui, vai ser normal, vai ser normal, vai ser normal. Mas a gente sabe que existem algumas situações que a gente pode previamente ver e que pode levar para uma cesárea para poder evitar certas complicações, Até né? porque Inclusive questões de vida, né? a medicina está aí para isso, né? Para salvar vidas. Exatamente. E é uma ferramenta importantíssima a questão do E nascimento. você sabe Olha, quando... Pode falar. não, pode falar, pode complementar. Quando você está com a equipe boa, certa, né? Você, mesmo que essa equipe esteja lhe acompanhando e lhe leve para a cesárea, você confia de olhos fechados. Você sabe que aquela decisão foi a mais prudente, entendeu? Você não fica com aquela pulguinha atrás da orelha de que, poxa, será que eu fui enganada? Será que eu fui, né, influenciada, né? Então, por isso que é muito importante a escolha da equipe. Olha, Camila está perguntando se é normal ou comum ainda fazer toque na hora da consulta, né? O toque, né? Na hora do atendimento médico antes do parto. Não, não é para ser feito. O toque vaginal, ele é muito doloroso, ele é muito desagradável, e eu só vou ter dilatação, é uma coisa que eu digo para as minhas gestantes, tem gestante minha que entra 40 semanas, 41, e fica aflita, eu vou na maternidade, eu vou na emergência, só para ver se eu estou com dilatação. Aí eu pergunto, você está com alguma contração? Não. Então, para que vai ter dilatação?
só vai ter dilatação se eu tiver contração, né? E por que o médico com 38, 39 semanas, vamos ver aqui como é que tá? Se não tá com contração, para que tá? É para dizer que para essa mulher que o colo tá fechado ainda, claro que o colo vai estar fechado. É obviamente que o colo está fechado, né? Então, é muito, eu acho, isso, assim, a maioria dos profissionais, os médicos, obstetras, que são a favor do parto normal, ele não vai fazer toque, ele vai fazer toque no momento certo, se a mulher tiver com contração, se ela já tiver com desconfiança, então é trabalho de parto. Ótimo, perfeito. Acho que foi respondida a pergunta da Camila, não é isso? Pronto, a Natália estava dizendo aqui que não sabia, né, a questão da bolsa, né, ser rompida, mas enfim, também nessa questão da educação perinatal, tudo isso é abordado, né, então por isso que é interessante já começar o quanto antes, não é, Aline? Porque eu acho que dá mais segurança à mulher, à família, essa questão da escolha da equipe. Isso, exatamente. E uma dica que eu sempre dou também é ter realmente uma boa rede de apoio, né? Envolver as pessoas que estão ao seu lado, seja o esposo, a mãe, a sogra, a avó, seja quem for. Ter pessoas que estejam vivendo aquilo com você, né? Então, essa rede de apoio é que faz toda a diferença, porque a gente pode passar por qualquer dificuldade que seja, mas a gente tendo o suporte, o apoio das pessoas que nos amam, né, e que nós amamos, é que faz toda a diferença, que faz mesmo nos momentos difíceis a gente ter experiências positivas. É verdade. Tem uma parceira nossa também aqui online, que ela é da minha parteira, ela é parteira também, ela é enfermeira. Você deve conhecer, é Ana Maria Sintra, e ela fala sobre a indução, né, para a indução. Achei bem bacana. Ela estará conosco também essa semana, e acho que é bem importante. E a Natália está dizendo que teve a filhinha Safira quase que no carro. É tão bom, não é, Aline? É verdade, é o que todo mundo deseja, né? É verdade. Olha, a Ana Maria Sintra está dizendo, maravilha, Aline. Ela também é maravilhosa, né, Aline? A Ana Maria, ela participou conosco da Gestante Brasil lá no Shopping Rio Mar, e foi ótima também. Ela é minha inspiração. Olha a responsabilidade que eu tenho de estar aqui com ela me ouvindo, né? Ela é ótima também, muito, muito bacana. Então é isso, né? Então, olha, estamos... Nath, meu trabalho de parto durou 3 horas e 30 minutos. Pronto, então, Aline, estamos quase chegando no final da nossa live. Foi ótimo. Hoje é o primeiro dia, atrasamos um pouquinho, então amanhã, 8 horas em ponto, nós estaremos com a Aline novamente. E nós teremos a parte 2 dessa educação perinatal, e a gente pode falar um pouquinho também sobre a amamentação, não é, Aline? Fala para a gente, para deixar no ar, né, um gostinho do que é que você vai abordar amanhã. Né? Então, amanhã eu vou falar sobre o puerpério, né, da gente entender esse pós-parto, né, do como se preparar para esse puerpério, e da rede de apoio, né, o papel da rede de apoio, como preparar a rede de apoio, né, tudo isso a gente vai falar mais profundo amanhã. Tá ótimo, Aline. É isso. Então, quero agradecer a você, né, por estar conosco aqui no nosso primeiro dia de lives da Gestante Brasil Online, que tem... A gratidão é toda nossa, muita informação importante. Amanhã, às 8 horas, estaremos com a Aline novamente. Você que chegou agora também pode acessar o canal da Gestante Brasil pelo site, por nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. A vantagem de se inscrever é que você vai estar sempre recebendo as nossas notificações, você vai receber as nossas malas eletrônicas, o acompanhamento também, as perguntas e possíveis respostas dos nossos participantes. Então, não esquece de se inscrever lá, acesse o canal www.gestantebrasil.com.br, está aparecendo aqui embaixo na tela do vídeo, então acessa para poder ter acesso a essas pessoas tão preciosas para a gente aqui. Aline, muito obrigada mais uma vez, vou me despedir de você. Patrícia. E amanhã estaremos juntas novamente, não é verdade? Obrigada também a quem participou da nossa live. Foi ótimo. Amanhã tem mais.
Quero agradecer também quem participou da nossa live de hoje, durante todo o dia, a de agora, da Aline, a da doutora Maria Maia, a doutora Simone, doutor Eduardo Fonseca, pediatra, falando sobre vacinação. Hoje também conversamos sobre assoalho pélvico, com novidade, por sinal, com a doutora Andréa Palmeira, e todas as lives, elas estarão disponíveis também no site e nas nossas redes sociais, tá? Então, acessa lá, quem perdeu o ao vivo, mas vai ficar lá registrado, você pode acompanhar bem direitinho. Eu quero também compartilhar com vocês um vídeo das nossas empresas parceiras, que estão presentes conosco, no nosso canal Gestante Brasil. Temos a Puro Mel, de uma dentista, por sinal, que é dentista de formação e artista plástica de coração, então ela faz lindas pinturas em aquarela, e estará conosco aqui, vê lá na programação, que ela estará conosco dando dicas bem bacanas sobre como decorar quartos de bebês, quartos de crianças, brinquedotecas, enfim, espaços lúdicos com aquarela. Nós teremos também aqui a Andréa Marroquim. O que eu estou achando fascinante na Gestante Brasil é que nós vemos pessoas de outras áreas migrando, continuam em outras áreas ou não, mudando para as suas áreas de coração. A Andréa hoje é chefe, ela é culinarista da Les Meringues, e ela vai dar umas dicas bem bacanas sobre como fazer festas com bastante economia. É bem bacana também. E a Carol Maciel, que já é uma super parceira da Gestante Brasil, ela é da Poupé Baby. Você vai também acessar o site, né, da Poupé Baby, conhecer um pouquinho dos produtos dela, ela tem muita coisa bacana. E com a pandemia, ela só aumentou o trabalho dela como doula, como consultora organizer baby, né, bem bacana, ela tira dúvidas e ajuda as mães a montarem um enxoval de uma forma bem inteligente, bem consciente. Acho que isso é bem legal também. A Vacine Clínica de Vacinação, que nós conhecemos um pouquinho hoje, falou sobre a valiosa importância, né, do calendário de vacinação da gestante, do bebê e da criança. A Isis Medicina Feminina, que estará conosco durante toda a semana, todos os dias, às 7 horas da noite até às 8, com dicas bem importantes. A Controlplay, que é uma escola de programação e robótica. E olha, fascinante também, quando eu ouvi do Felipe, a primeira vez que ele disse assim: você sabia que a profissão que o seu filho escolheu pode ainda nem existir? Então, isso é bem legal. Então, ele mostra que a tecnologia, ela é uma aliada, se bem empregada. Então, assim, às vezes os pais têm receio da tecnologia, mas ela é uma super aliada à educação, se ela é bem empregada. E ele vai conversar aqui com a gente também sobre essa questão de como aproveitar bem o tempo do filho, utilizando a tecnologia de uma forma positiva. É isso. Tem a Luz Bela também, que é uma contadora, olha, isso é fantástico. A Raquel é contadora, que desde 2012 descobriu também aí o feltro, né, a decoração, e faz lindas coisas assim para quarto do bebê, lembrancinha de maternidade. Então ela também estará conosco durante toda a semana. É isso. Queremos agradecer a participação de todos vocês. Amanhã estaremos de volta às 17 horas. Não perca, vai no site, confira toda a programação que está disponível e participe com a gente. Não esqueça de interagir, mandar suas perguntas e se inscrever no site para poder receber também as nossas notificações, tá bom? Então, obrigado pelo primeiro dia de live. Até amanhã. Obrigada pela audiência, obrigada a todos que participaram e até lá.